Seja muito bem-vindo, nos abrilhante com a sua palestra. Obrigada e obrigada a todos. Valeu, Elisângela, gratidão demais. Muito obrigado aí a todo mundo. É muito bom estar aqui. Obrigado aos colegas do AB, doutor Cássio, doutor Adriano, doutor Jurandir. Nós temos aí o Jonas aí que está dando um suporte para nós, sangue bom demais, super simpático. Obrigado aí pela ajuda, pelo suporte todo que ele está dando. Gava, um abraço para o Gava, um abraço para o Júlio, um abraço para o Vitor, um trio de diretores assim que é diferenciado, é pouco, é fantástico. É uma galera que inspira aqui para o nosso Sebrae, são líderes que inspiram muita gente, né? E aí na Regional Cascavel também, que rapaziada, que moçada, Elisângela, Augusto, eu já conheço quase todo mundo aí, né? Você citou a Mariana, aí tem a Ana, aí tem o Oswaldo, a gente já fez muita coisa junto, que time fantástico. Pessoal, obrigado pelo convite. Vocês já falaram muito importante aqui, a gente vai ter 45 minutos aí de troca de ideias, mas é muito importante vocês ficarem para o final, porque vocês vão ver o lançamento aqui de um negócio que não é qualquer Sebrae que tem também, não. É uma trilha, um conjunto de iniciativas totalmente customizada para a advocacia, para os profissionais da advocacia, né, para falar de gestão, para falar de mercado, para falar de inovação, para falar de habilidades, né, de competências empreendedoras. Então, no final, a Elisângela vai dar esse serviço, né, Elisângela? Isso aí, friso de novo, não é, você conta nos dedos aí de uma mão qual Sebrae no Brasil tem um pacote desse customizado, assim, com a competência que o Sebrae Paraná está fazendo. Eu conheci e é muito importante. Então, para quem sai, né, como a doutora Adriana falou, a gente trocou uma ideia antes, nós vamos dar uma instigada aqui, começar com umas perguntas assim bem matadoras e terminar com outras perguntas. E as respostas dessas perguntas muitas vezes vão estar, a gente espera que estejam na continuidade dessa relação com o Sebrae, né, participando dessa jornada com o Sebrae, depois do que a gente vai falar aqui, né? E também o doutor Jurandir falou isso, falou um pouco disso, tangenciou isso. Não termina aí também, né? A vida, principalmente se a gente estiver aqui falando com o pessoal que é recém-formado, 2 anos de advocacia, 3, 4, 5, a vida de estudos não para, né? É o que a gente fala do lifelong learning, né? Não pode parar de estudar. É uma coisa que o profissional do direito ainda precisa se entender um pouco mais, é o que estudar. Vamos dizer assim, claro que ele tem que se aprofundar nos temas da sua especialidade, mas tem muito mais coisa para estudar se ele quiser ser um profissional melhor posicionado no mercado. Eu vou fazer um disclaimer aqui, pessoal, também, que eu tenho certeza que eu vou acabar falando, vou acabar usando a palavra empresário, vou acabar usando a palavra empresa, e quando eu usar é no sentido negocial, não é no sentido do Código Civil, vocês relevem, a gente está uma casa de excelência, né? Então eu vou acabar, eu tenho certeza, pelo meu costume, eu vou acabar falando de empresário no sentido não jurídico, empresa no sentido não jurídico, vocês relevem, eu vou estar falando no sentido de negócio, tá? No sentido de perspectiva de mercado, e não no sentido do Código Civil. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar o nosso papo. Vamos lá? Então, já foi bem apresentado aí pela Elisângela. Vou só deixar aqui, quem quiser, eu tenho um monte de conteúdo escrito nesse site trendstalks.com.br. No Instagram também eu procuro distribuir muita coisa lá sobre inovação, pouquíssima coisa sobre direito, tá, pessoal? Muito sobre inovação, negócios e principalmente a transformação digital, que a gente vai falar um pouco aqui também. E quem quiser trocar uma ideia na sequência, pedir alguma coisa, trocar uma ideia, seja pelas redes sociais, seja pelo andré.spinola@sebrae.com.br. Beleza? Eu queria começar, a gente vai falar muito de inovação, a gente vai falar de empreendedorismo, e a gente vai falar, e eu não posso deixar de trazer o digital aqui para o processo. O Gava falou bem aqui da pegada do digital, das low-techs e tal. Inovação não necessariamente tem que ser digital, mas hoje você tem que trazer o digital se você quiser ganhar velocidade, competitividade, fazer coisas que humanamente são impossíveis. Só a tecnologia digital, só ela pode trazer para você a capacidade de fazer e acessar certas capacidades que são muito importantes para quem quer se alavancar no mercado, se conectar com
com parceiros, com clientes e se posicionar, construir uma imagem, construir um branding aí no mercado. A tecnologia é fundamental para você conseguir criar atalhos, para você conseguir criar capacidades, né? Então, primeiro, e aí são conceitos também que eu vou confessar para vocês, são conceitos que são muito banalizados, né? Inovação é muito banalizado, empreendedorismo é muito banalizado. Primeiro que realmente você tem aí, a gente divide inovação em três tipos, né? Inovação é você fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, está no próprio nome, né? Mas na medida em que você faz uma inovação de sustentação, que a gente fala, essa inovação ela é basicamente incremental. Ela é uma inovação que visa uma manutenção, se muito. Então, dependendo do estágio que o seu negócio está, que você como profissional está, no seu desenvolvimento, no seu posicionamento, na sua competitividade, nas suas capacidades, tem coisa que você vai fazer que realmente a inovação mas ela não vai te dar diferencial de mercado nenhum. Ela vai te dar uma condição de manutenção, se muito, onde você já está. Então, quando você não faz, você está ficando para trás, e quando você faz, você está meramente ali. É como se você estivesse fazendo aquela caminhadinha para dar uma desenferrujada, né? Você não vai se tornar um atleta, você não vai ganhar preparo físico, mas, né, é bom para o corpo. E você tem a inovação de eficiência. Essa sim, esse tipo de inovação é aquela inovação que vai mudar algum processo, que vai te dar alguma habilidade, que vai te dar alguma condição de você se diferenciar de verdade, de se otimizar a ponto de mudar a forma como as pessoas veem o seu negócio. E aí aqui que entra um pouco do marketing. Eu já vou fazer aqui uma diferença do marketing para a publicidade. O marketing é a estratégia que você vai usar para se conectar com seus mercados, com o seu mercado. A publicidade é a forma como você vai fazer isso. São os elementos que você vai usar para fazer isso. Então, sempre que a gente fala disso, a gente vai falar do marketing como a estratégia que está sendo construída. E aí eu já vou dizer que eu não vou entrar muito em situações de marketing digital, de provimento, porque isso tem nuances que a gente teria que levar um tempo, uma palestra, uma conversa específica, né? Então a gente vai falar mais aqui do estratégico, mais aqui de conceitos e capacidades para vocês se destravarem. E aí lá na trilha do Sebrae, aí sim vocês vão ter bastante tempo, né, Elisângela, para entrar em muito detalhe, exemplos e casos de uso bem legais. Então, voltando aqui para a inovação de eficiência, né? Essa é a inovação que deve ser focada. As inovações de sustentação, essas incrementais, elas devem ser buscadas também, mas elas são um mínimo, elas não são mais do que uma obrigação, vamos dizer assim. A inovação de eficiência, ela vai dar as condições para o seu escritório, para a sua atividade. Ó. Aí eu quase falando empresa aqui, para o seu escritório, para você como profissional, se diferenciar e aí se alavancar. E você tem a grande inovação, a inovação que cria um mercado, que recria um mercado, reformula um mercado, que aí sim são as startups, e aí sim a gente está falando de smartphone, a gente está falando de plataforma, a gente está falando de iFood, a gente está falando de Uber, esse tipo de inovação que está restrita ali a 0,00 alguma coisa por cento das empresas que vão trazer uma ideia ultra disruptiva, conseguir operacionalizar, conseguir investimento, conseguir se capitalizar para mudar o mercado em que ela é aplicada. Isso aí, acho que o empreendedor, né, a pessoa que está olhando para o mercado, tem que se desapegar desse tipo de inovação, porque ela não é para qualquer um, pelo contrário, ela é para a minoria das empresas, e aí essas inovações vão ser usadas pelas pessoas que querem buscar as inovações de eficiência para o seu dia a dia. Beleza? Seguindo aqui, a gente entra no conceito de transformação digital, pessoal. E aí eu vou trazer sempre o digital e a transformação como uma jornada em que você entra. Não existe um certificado de transformação digital, não existe uma placa de transformação digital, não existe uma meta de transformação digital em que você chega e acabou, aquela linha de chegada. Transformação digital é uma jornada. Transformação digital é um processo contínuo que pode ser cada vez mais aprimorado, mas ele nunca vai terminar. Porque você pode entrar na transformação digital, mas você não vai chegar num ponto final. Então, eu costumo dizer que é um estágio mínimo para empresas, empreendimentos. Aqui, no caso, a gente está falando de escritórios, a gente está falando de sociedades, conjuntos de profissionais. Um
estágio mínimo de melhoria de indicadores e busca de resultados melhores, com uma alteração de comportamento clara, por meio do uso estratégico de tecnologia aplicada. Então, está fazendo vínculo com o conceito de inovação que a gente falou antes, uso estratégico de tecnologia aplicada. Então, não é um uso colateral, não é um uso acidental, não é um uso pontual. Direcionamento por dados, decisão, data, empreendimento profissional data-driven. A gente vai falar um pouco disso aqui, do que é esse conceito. Construção de experiências e geração de valor para os clientes. Então, a doutora Adriana falou disso também, já trouxe isso que a gente conversou aqui no nosso preparo para o papo de hoje. Então, as relações comerciais, as relações onde alguém quer que alguém pague por alguma coisa, elas têm que ser cada vez mais voltadas para uma experiência e para uma geração de valor de um fornecedor, de um prestador de serviço, de um vendedor para o outro. Então, quem está gastando dinheiro está buscando hoje experiência, valor e resolução de suas dores, necessidades e conveniências. Então, preste muita atenção nisso. Só um minutinho aqui, que eu acho que eu pulei um negócio aqui. Botei um slidezinho fora de hora. Só um minuto, pessoal. Eu pulei o slide do empreendedorismo. Então, também para a gente contextualizar o empreendedorismo, pessoal, empreendedorismo não é ser empresário. Empreendedorismo não é ter uma empresa. Empreendedorismo não é ter um escritório de advocacia. Ser empreendedor não é ser dono de um negócio. É claro que existem os empreendedores que são donos de negócio, que são empresários, mas ser empreendedor é você ter uma atitude, é você sempre buscar algo novo, algo que ninguém vê, buscar oportunidades, tentar realizar alguma coisa antes dos outros, sair da área do sonho e tangibilizar isso para ação. Sai do desejo, sai do sonho, algo novo, arrisca. E aí tem na doutrina, tem nos livros, né? A gente da advocacia do direito gosta muito disso. E quem quiser entender isso um pouco mais doutrinariamente, pode buscar lá no Schumpeter, nos conceitos iniciais, lá de 1950, economista, lá da década de 50, 40, se não me engano. E aí ele fala muito da destruição que o empreendedorismo tem que gerar para ele acontecer. Então, a inovação, o empreendedorismo está ligado diretamente à inovação, e o empreendedor é responsável sempre pela realização de novas combinações. Então, eu juntei um conceito aqui mais recente, um pouco mais moderno, com um pedacinho da doutrina de Schumpeter, para a gente entender aqui que ser empreendedor é uma coisa atitudinal, comportamental. Não é ter uma empresa, não é investir dinheiro num negócio ou em alguma coisa que vai te dar um retorno financeiro. Ser empreendedor, uma criança, um jovem universitário, pode ser empreendedor, pode ter uma vertente empreendedora, inclusive aguçada por treinamento, por capacitação, tá? Várias das habilidades empreendedoras, se não todas elas, podem ser melhoradas. Com certeza elas podem ser melhoradas, né? Claro que tem talento, claro que tem aptidão, claro que tem essa coisa nata de muita gente ser mais criativo, ter mais apetite ao risco, ser mais trombador, ter mais perseverança, ter mais paciência. Essas hoje são o que a gente chama de soft skills. Elas podem ser treinadas e melhoradas em todo mundo, e com certeza vocês vão ver muito disso no módulo de comportamento aí do que o Sebrae está preparando aí na sequência. Então, só para a gente resumir, a inovação ela envolve forma de pensar, uma cultura no negócio de vocês, primeiro inovadores, depois inovações. Não adianta comprar tecnologia, não adianta comprar software, não adianta contratar prestador de serviço, não adianta assistir a palestra do André e achar que agora eu sou inovador. Né? Você tem que trabalhar uma cultura, você tem que trabalhar um caldo com seu time, com as pessoas que trabalham com você, com seus sócios, com seus associados, com seus parceiros, com seus funcionários. Tá? Então, isso é uma jornada também. Assim como a transformação digital, isso é uma jornada que você vai adquirindo maturidade, não termina nunca, e aí sim, você pode chegar num estado tal de excelência de cultura que você pode até dar uma manutenção. Né? Acontece com muitas empresas, mas sempre tem que estar vigilante para a cultura, para proporcionar o que a gente vai falar um pouco mais na frente, um ambiente propício ao erro, o erro com o qual se aprende,
um ambiente propício ao risco, um ambiente propício à criatividade, um ambiente propício para as pessoas se manifestarem, né? Um ambiente propício ao uso de tecnologia, tá? Então, a forma de pensar das pessoas, principalmente dos líderes, né? E o uso de tecnologia para você habilitar várias dessas coisas, para isso não ser uma coisa artesanal, para isso ser uma coisa que ganhe escala, que ganhe velocidade, que ganhe tração. Você usa, o Gava citou lá o Tex, você tem softwares, você tem dados, você tem uma série, você tem plataformas, você tem uma série de instrumentos de tecnologia, de base tecnológica que você vai usar no seu dia a dia, que você tem que usar no seu dia a dia, no que eu disse que é a transformação digital. Você tem que ter processos claros, e processo não é burocracia, tá? Processo, a gente pode falar até, processo está ligado com a cultura, os processos têm que derivar da cultura. Então, a empresa leve, a empresa desburocratizada, o escritório, eu falando empresa, né? O empreendimento desburocratizado, leve, com uma hierarquia enxuta, com um ambiente propício para as pessoas colocarem a cabeça para pensar, né? Então, usando o digital para inovar, a gente olhando a perspectiva de transformação digital. Quando eu falo transformação digital, eu uso aquilo que eu falei, relembrando, uso estratégico de tecnologia, foco em dados, decisões tomadas com base em dados, olhando para a experiência do cliente, olhando para o valor que você vai entregar para ele. Então, você traz isso em forma de processos, dentro de uma cultura, processos derivados de uma cultura, em cima de pessoas, e de novo, né, isso aqui é uma coisa óbvia, né, mas aí a transformação digital é totalmente galgada em ferramentas de tecnologia. E aí o empreendedorismo também tem várias habilidades empreendedoras, vários pilares, mas eu escolho 3 para a gente se resumir aqui, porque eles vão se somar com os outros 3 de cada uma dos conceitos que a gente viu: comprometimento, iniciativa e risco. Tá? Uma pessoa não é empreendedora se ela é ultraconservadora. Uma pessoa não é empreendedora se ela não tem perseverança, se ela não tem método, se ela não tem paciência para fazer as coisas acontecer. E uma pessoa não é empreendedora se ela não tem iniciativa, se ela não tem arrojo, se ela não bota a pele dela no jogo, se ela não, né, se ela não entra se ela não transforma a ideia dela em operação. E aí, a gente entra nas perguntas que a gente vai responder aqui, né? Nós vamos responder essas perguntas aqui e eu vou terminar também deixando algumas perguntas para vocês pensarem, e aí vocês vão responder lá na interação com o Sebrae. Paraná. Então, você realmente está preparado para lidar com incertezas? Você tem capacidades e habilidades para lidar com as incertezas que existem no mundo hoje? As incertezas são inúmeras, a gente tropeça toda hora nessas incertezas. As incertezas estão cada vez menos espaçadas, né? Estão cada vez mais próximas umas das outras. Você formula estratégias surpreendentes ou você é uma pessoa previsível? Você tenta ser surpreendente no que você faz? Não estou falando aqui de uma forma de conquistar clientes ou de uma forma de construir o seu escritório de advocacia, não. Estou falando de mindset. Você pensa de forma surpreendente? Constrói estratégias surpreendentes? Ou é uma pessoa previsível? Ou é uma pessoa que está caminhando para ser comoditizada? Aí eu já vou fazer aqui, vou dar uma cutucada aqui na nossa categoria, né? Olha para os escritórios, pessoal. Os escritórios aí, para modelagem de negócio da advocacia como um todo, é previsível ou não é? É uma coisa mais ou menos, está mais ou menos pasteurizado ou não está? Então, é uma coisa para se pensar se você quer se diferenciar num ambiente de incerteza, num ambiente de transformação constante, como é o ambiente que a gente tem hoje e a sociedade que a gente tem hoje, e em que isso está cada vez mais rápido, mais acelerado. O que você quer ser? A gente vai falar de propósito, né? Você quer ser o melhor do mundo? É um propósito autocentrado? É uma ambição autocentrada? Não tem nada de errado, mas quando você tem propósito, metas e ambições autocentradas, baseadas no seu ego, é muito mais difícil você trazer pessoas genuinamente interessadas em trabalhar com você, genuinamente interessadas em compartilhar com você dessa visão. Você vai trazer pessoas descartáveis, ou você vai trazer pessoas tão ambiciosas quanto, e isso gera ambientes de bastante fricção. Então vamos pensar nisso. Quem assiste série jurídica, quem assistiu Suits, por exemplo, assisti inteira, acho que 7, 8, fantástica.
fantástica por N pontos de vista, mas do ponto de vista de perfil profissional, deplorável o perfil profissional do protagonista, em termos do que uma pessoa pode ser para o mundo dela, e em termos do que um profissional do direito pode ser, em termos do que o direito representa para a sociedade. Né? Então, é isso que eu estou trazendo, essa reflexão que eu estou trazendo aqui. Ou você quer ser o melhor para o mundo? Aí já mudou de figura. E qual mundo? Seu mundo, seu bairro, sua cidade, Cascavel, periferia de Cascavel, Paraná, Brasília, Brasil, mundo. Pode ser o melhor para o mundo inteiro, sim. Você pode ter uma ambição de querer fazer o bem para o maior número possível de pessoas e querer escalar isso e maravilha. Ou você quer ser o melhor possível para você, para os seus princípios, para suas metas. Então você tem que ter essa certeza dessa sua visão do que você quer ser para você construir o seu propósito. Para ser um empreendedor, você tem que ter um propósito. Para você conseguir inovar de uma maneira em que mais pessoas vão remar no mesmo barco com você, você tem que ter um propósito claro para você conquistar essas pessoas genuinamente e não ser uma coisa mercantil, como assim a OAB quer realmente fugir disso muito e está corretíssima. Né? Eu até acho que muitas críticas que a regulação da OAB, que a regulação da OAB sofre, são críticas de recalque, porque muitas outras profissões queriam ter isso também e não tem coragem de instalar determinados pontos de controle para não avacalhar a relação da sociedade com a profissão, com as premissas da profissão, com as premissas da coluna que é o direito para a sociedade. Então, porque se deixar, tá esculhamba, como está esculhambado nas redes sociais como um todo. Você tem gente fazendo calamidade para vender infoproduto, para vender coisas, né? Então, para fechar, o melhor do mundo, sorry, assim, né? Uma pena que a pessoa pense assim, mas ela está no direito dela. E muita gente pensa assim, o direito aqui fazendo também uma outra cutucadinha, os profissionais de direito têm uma vaidade, né? Importante de ser ressaltada. A vaidade é boa, a ambição é bom, mas você tem aí, né, é aquela coisa do remédio que pode ser um veneno, né? É o melhor para o mundo ou o melhor para você, né? O melhor para você, você quer ser, você não quer ser um escritório com 50 advogados, você quer ser um escritório ali, você, mais sua família, seu filho que está formando, você quer seguir uma advocacia familiar, você não tem maiores ambições, quer fazer um trabalho honesto, quer fazer um trabalho legal, né? E tem ferramentas para isso, tem ferramentas, lembrando que você tem, no mínimo, que se manter. E para se manter, você tem que inovar. Lembra daquele tipo de inovação. Para se manter, você tem que inovar. A inovação não é só para você crescer, não. Você tem que inovar para se manter. E aí, realmente, você tem ideia de como essas coisas todas estão mudando, como as coisas estão acontecendo? É de verdade? Ou é headline? Ou é espuma? Ou é cabeçalho do Globo.com? Ou é orelha de livro? Ou é redes sociais? É postzinho de redes sociais? Você tem de verdade? Você está estudando? Você está entendendo? Você está se aprofundando nas coisas que estão acontecendo? Como você se aprofunda no direito de família, como você se aprofunda no direito empresarial, como você se aprofunda no direito penal, porque isso é a sociedade, isso é o seu mercado. A tecnologia, a competição, o comportamento das pessoas, o comportamento dos seus possíveis e futuros clientes, o comportamento dos seus atuais clientes, sua concorrência. A concorrência do advogado não é o outro advogado só, não. A concorrência é pelo dinheiro das pessoas. Né? A pessoa vai investir um dinheiro num serviço advocatício. Foi falado aqui da parceria para os escritórios serem contratados por pequenas empresas. Pequena empresa não tem o costume de contratar a consultoria preventiva para nada. Né? A Gavi e a Elisângela sabem disso, não tem. Falar em compliance para pequena empresa é palavrão, você está xingando quem? Não existe essa cultura, não existe essa possibilidade hoje na rotina das pequenas empresas, de 15 milhões de empresas no Brasil. Então, olha o tamanho do mercado que pode ser alcançado se isso for vendido, se isso for explorado, vamos dizer assim, de uma forma diferente, de uma forma que conquiste, de uma forma que mostre o valor para a empresa, gerando uma boa experiência para ela. Então, olha o tanto de coisa que pode ser estudada
que não tem nada a ver com o direito. Tá? Então, e aí é estudado para sempre. E aí tem N formas, a gente vai comentar um pouco aqui. Tudo de graça para quem está começando, não tem pós-graduação disso aqui. Mas você pode consumir uma infinidade de conteúdos maravilhosos. Você tem conteúdo para tudo hoje. No YouTube, escrito sites afora, blogosfera afora, no próprio Instagram, o Facebook está meio caído, mas enfim, o Instagram é mais self-service, ele é mais fast food, né? Mas de qualquer maneira é uma forma de consumir, em vez de ficar olhando entretenimento, fofoquinha e ver a vida dos outros, né? Você pode estruturar uma jornada dentro das redes sociais em que você vai consumir uma parte do tempo que você está ali dentro. Ela é produtiva, você vai consumir coisas recortadas de uma forma muito diferenciada e muito interessante. Você consome por dentro das redes sociais e aí você vai se aprofundar no que melhor lhe houver, né? No que mais te interessar. Então, isso é uma arte, isso é uma coisa que também merece ser estudada e merece ser entendida, como explorar as redes sociais do ponto de vista de lifelong learning, tá? E aí, no direito em si, pessoal, a gente está falando de data science, a gente está falando de legal design, e aí vem uma mistura tudo. Legal design é um negócio muito mal entendido, o povo faz uns negócios brega, uns negócios coloridos, mas de qualquer maneira faz. Eu sou da linha do melhor feito do que perfeito. Melhor você tentar alguma coisa nova, porque, sinceramente, você tem a petição, você tem o caso que o pessoal usa muito para dar uma zoada na profissão, no perfil, né, que é o pasma excelência, data vênia, data máxima vênia, não sei o quê, emoldurado esse cenário, curial saber. Você tem todo uma cultura, um caldo de cultura, um formato, né, que é muito consolidado e é muito histórico no direito. Isso está errado? Isso não está errado, de forma alguma. Só estou dizendo que você tem milhões de pessoas que não se sentem à vontade com esse formato. E hoje o direito ainda não explorou, na minha visão, como outras várias áreas exploraram, as possibilidades que a tecnologia está trazendo. E aí dentro da tecnologia a gente tem habilidades e capacidades que não são tecnológicas, mas elas fazem parte. E aí, por exemplo, copy, por exemplo, tráfego, por exemplo, estratégias de persuasão, de convencimento, de posicionamento, de branding, de marca, né? Então, isso tudo está dentro do contexto e aí se encaixa. Os dados, existem muito poucos dados para serem minerados, que, na verdade, que são minerados no direito, que eu vejo, eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu vejo muito pouco, mas eu vejo fonte CNJ, Fundação Getúlio Vargas tem um núcleo específico para análise de legislação e jurisprudência. Você já consegue ter centros e tem bases de dados, o próprio gov.br dá bases de dados absurdas para você começar a trabalhar inteligência artificial, interpretação, a ciência de dados, a engenharia de dados. Aí você passa pelo legal design, que revisa a forma de se comunicar com o juiz, né? Revisa a forma, tem aquela história, adianta fazer petição de 40, 50 páginas? Hoje eu acho que não adianta. Já adiantou algum dia? Não sei se já adiantou, mas é uma coisa até certo ponto gera um status para alguns profissionais, né? Nossa, aquela petição enorme, cheia de citações, jurisprudência, doutrina, bababá e tal. O juiz lê, né? A maior parte deles, uma parte talvez não, mas sei lá, uma grande parte não lê. Aí vem o legal design para você. Tem um advogado aqui em Brasília que jura de pé junto. Aí é um dado dele. E ele, alguns anos atrás, ele colocou um QR Code na inicial da petição e ele explicava em alguns minutos a petição. Então, se o juiz quisesse ler com mais detalhes, mas ele contava ali em 3, 4, 5 minutos, ele fazia a exposição dos motivos dele com o teor da petição. Diz ele que o índice de abertura do QR Code que era medido era altíssimo e que as decisões favoráveis dele aumentaram em 30%.
Não tem como aferir isso a não ser a palavra dele, mas, de qualquer maneira, eu fico muito bem admirado pela iniciativa. Né? Uma coisa interessante que ele fez. Alguns anos, hoje, outros já fazem. Mas isso 3, 4 anos atrás ninguém fazia. E está dentro da pegada do legal design. O marketing digital, que a gente comentou um pouco aqui, a gente vai tangenciar em algumas coisas, o marketing digital ele é o cerne, ele é um dos pilares da transformação digital. O marketing digital é a forma como empresas e profissionais querem se conectar com um conjunto de pessoas para entregar um valor para essas pessoas. O marketing digital é baseado em valor. O marketing digital ele é baseado em você resolver dores, em você construir relações em cima de prestação de serviço gratuita, em cima de distribuição de conteúdo, em cima de distribuição de valor. Você entrega valor sem remuneração, na forma de marketing de conteúdo, na forma de inbound marketing. E isso pode te gerar uma reputação melhor, isso pode te gerar um relacionamento com uma maior gama de pessoas. Essa é a mágica do marketing digital. É esse valor. Quando você entrega junto lifestyle, e que é o que a OAB não quer que aconteça, e eu concordo plenamente, você entrega lifestyle, você entrega ostentação, você mistura, faz parte do marketing digital, pessoal, você mostrar bastidores, você mostrar uma pitada de vida pessoal, uma pitada de humor. Isso humaniza o processo. Mas você mostrar carro importado, você mostrar viagem, você mostrar e falar, ganhe, né? Compre, me contrate que você vai ter isso. Aí isso acontece em todos os ramos, você tem pessoas que fazem isso. E é isso que deve ser eliminado dos processos de marketing digital, na minha visão, e eu acho que é a visão do AB, né? É por isso que o AB cerca essas coisas, busca regular para que isso não aconteça, porque isso realmente por assim, não é que por incrível que pareça, tem muita gente. Eu sigo influenciadores que constroem. Eles têm dois pilares: um é a ostentação e o outro é o conteúdo. Ninguém prospera sem conteúdo, sem realmente entregar um valor. Isso é fato. Mas tem umas pessoas que pesam demais a mão, cara. É muito bom. E esses caras vendem muito. Esses caras vendem demais. Tem mercado, tem gente que, infelizmente, admira essa postura. Mas o marketing digital é isso, a forma de se relacionar com esse mercado, com esse conjunto de pessoas que você quer alcançar. Se você quiser ser o melhor para você, trabalhar no seu bairro, na sua cidade menor, tem uma forma de fazer isso. O Facebook te permite impulsionar para 1 quilômetro de distância, ou 2 quilômetros de distância, né? O Facebook e o Instagram. Então você consegue acessar as pessoas, então a 2 quilômetros de pessoa, negócio de você, negócio local. Se você já quiser fazer uma veiculação para o Brasil inteiro e tal, você consegue também, você consegue trazer N nichos ali que a tecnologia dos algoritmos, né, dos softwares do Facebook e do Instagram, né, eles te dão as condições de você nichar isso num estado assim, absurdo, impensável 10 anos atrás. As plataformas, que é onde você vai se conectar com outros profissionais e com outras pessoas. O Instagram é uma plataforma onde acontece troca de valor. E aí um profissional que chega lá e dá serviço, que dá dicas, que cria atalhos no processo, na curva de conhecimento das pessoas em geral, tanto profissionais que falam com os outros profissionais da advocacia, quanto profissionais da advocacia que falam com a sociedade em geral, explicando coisas relacionadas ao direito das pessoas, né, nos mais variados nichos. Essas pessoas, pessoal, elas estão entregando de graça de verdade? Não é de graça. Não é de graça porque, no segundo momento, essas pessoas estão capturadas para, se esses profissionais quiserem, construir um relacionamento com elas mais duradouro. E aí você cria um funil. Né? Então você vai construindo um relacionamento mais intenso, baseado em valor com essas pessoas, com esse seu nicho, e aí você cria um recall. E aí isso é muito importante para o advogado, porque um bom advogado, um bom médico, né, um bom contabilista para a empresa, todo mundo devia ter, né, de confiança. Mas existe uma fricção de preço, existe uma fricção dessa experiência, né? De qualquer maneira, você consegue ir, você junta dados, você junta entendimento do cliente, você junta a construção da experiência, você consegue trazer essas pessoas para perto de você. Na primeira hora que elas precisam de um profissional, elas vão lembrar de um profissional da advocacia, elas vão lembrar de você. E aí elas estão próximas de você.
Quem aqui não segue algum influenciador digital e a gente não se sente perto dos caras? Os caras que estão ali entregando conteúdo todo dia, mostrando um pouquinho da vida deles, mostrando um pouquinho como é que é o bastidor deles. Se a gente vê esse povo na rua, a gente não cumprimenta eles, como se eles fossem mais ou menos chegado nosso. Isso já aconteceu? Isso aconteceu comigo algumas vezes. Você está num shopping, você vê uma pessoa que você acompanha, assim, que você quase que você cumprimenta como se fosse um colega seu do trabalho. Isso é uma coisa de um valor inestimável que o marketing digital e as plataformas podem trazer para você, para o profissional da advocacia. Então, o marketing de plataformas, voltando, né, as redes sociais são plataformas, você tem plataformas de troca de conteúdo. No direito, você tem o Clube Jus, você tem o Jus Brasil, você tem outras plataformas que podem, né, em que podem acontecer trocas de valor para todo mundo que está ali dentro. E mesmo quem nunca apertou um botão para postar alguma coisa, para subir um conteúdo, pode ter certeza que você está gerando valor para outras pessoas que estão te entregando isso. Tá? Não existe, se você não está vendendo alguma coisa, você é a mercadoria. Isso é um fato. Não estou dizendo isso no sentido de banalizar, tá? No sentido de que você tem um valor ali. Mercadoria no sentido de dizer que você tem um valor. Mesmo você só consumindo, você tem um valor para a pessoa que está te entregando aquele outro valor. Pessoal, os algoritmos, né, isso, a vida da gente é algoritmo. O algoritmo não é o software, tá? O algoritmo são os processos. Aí vem os softwares e automatizam os algoritmos. Então, mas a gente fala muito do algoritmo do Instagram, mas a vida da gente está cada vez mais algoritmizada dentro do smartphone da gente. Tá? Aqui eu estou falando muito de teste, de usar a tecnologia, de usar esses algoritmos a favor de vocês, sempre. E o lifelong learning, que a gente já comentou aqui, que você não para de aprender. Aprendizado da vida inteira. Aprendizado ao longo da vida. Você não pode parar de aprender. E não tem por que você parar de aprender. Hoje, o conhecimento, o conteúdo vem para você, cara, quase você fica parado. Se você está lá navegando lá no Instagram, lá, querendo, não, hoje eu quero ver aqui umas coisinhas e tal, vai aparecer na sua frente um conteúdo de alguém entregando alguma coisa, cara, que pode eventualmente te interessar. E se você estiver bem engajado no algoritmo, o Instagram te entrega o que você faz. Ele alavanca o que você faz. Então, se você está vendo fofoquinha, entretenimento, BBB, bababá, essas coisas, ele vai te entregar essas coisas. Agora, se você está acompanhando alguns formadores de opinião que te interessam, profissionais do seu ramo, ele vai te entregar cada vez mais coisas relacionadas a isso. Esse é o poder do algoritmo do Facebook / Instagram e do próprio Google também nas buscas deles. E aí, áreas em que a tecnologia, o Gava falou das Lawtechs, onde é que elas estão, onde é que está sendo atacado hoje no direito, né? O que está sendo, não é software de gestão de escritório, gente, pelo amor de Deus, software de gestão de escritório é aquela inovação de manutenção. Você conseguir se organizar, você trabalhar sua gestão, é o mínimo que você pode fazer. Software de gestão de escritório é nada, você tem que ter um bom software para ontem. Mas você hoje pode trabalhar plataformas, trabalhar isso que a gente está fazendo aqui, vídeo, você pode trabalhar resolução de conflitos, né? A advocacia preventiva, a advocacia resolutiva, que não chega no judiciário, ainda não tem, não estou falando de arbitragem, tá? Não estou falando de arbitragem, arbitragem é uma coisa longínqua para a pequena empresa. Eu estou falando de construção de métodos, de formas, abordagens e experiências em que o advogado consiga resolver os problemas da empresa sem falar em judiciário. Olha o tanto que isso é bom para todo mundo, mais barato, um propósito fenomenal envolvido, né? E ainda não tem nada muito diferente acontecendo. É um campo, mas algumas coisas já estão acontecendo. Gestão de documentos, nuvem, você digitalizar coisas rapidamente. Hoje os processos já estão digitalizados, mas vai muito além. Existe um campo hoje sendo moído pelas startups, que é, além da nuvem, é você interpretar essa documentação e devolver por inteligência artificial inputs que você precisa. Então, da mesma maneira, você já deve ter ouvido falar do Watson, da IBM, que é uma inteligência artificial, já tem 10 a 20 anos que ela é desenvolvida. Ela foi aquela inteligência artificial que ganhou o desafio de xadrez uns 20, 30 anos atrás, se não me engano, mas acho que é. Então, hoje você já tem o Watson interpretando exames de todos os tipos para medicina. Isso vai acontecer no direito. É daqui, gente.
é da gestão de documentos, gestão de texto, gestão de N coisas que vão estar na nuvem, é daqui que vão surgir as petições automatizadas. É daqui que vão surgir as decisões automatizadas. É daqui porque a inteligência artificial, o conjunto de softwares, o conjunto de algoritmos vai fazer com que uma inteligência artificial que já está aí no nosso bolso, não estou falando aqui de robô, da Skynet, nada disso, estou falando de coisa que já está no celular da gente aqui há 10 anos. Com o 5G, isso vai ganhar um ritmo absurdo, e você vai ter muito mais condições desses softwares, eles devidamente treinados, devidamente instrumentalizados por humanos, tá? Não é uma coisa assim orgânica que brota. Eles vão começar a escrever. Já acontece isso hoje com coisas de menor valor agregado, e cada vez mais vai se agregar valor. Por quê? Tudo que é petição do mundo, tudo que é petição, tudo que é decisão do mundo, de todas as línguas possíveis e imagináveis, doutrina, isso tudo vai estar num ambiente nuvem, isso tudo vai estar podendo ser acessado por tecnologia, isso tudo vai, né? E aí vem as mentes das startups, aqueles caras que mudam o mercado. E aí a hora que o advogado menos esperar, acontece alguma coisa que vai gerar um sacode violento no processo. E eu sei que tem questões éticas, eu sei que tem questões importantes, né? Eu sei que um cliente não contrata um algoritmo para defendê-lo, para construir uma tese para ele. É óbvio que não. Mas como é que isso vai se encaixar? Não sei. Como é que a OAB vai tratar isso? A gente ainda não sabe, né? E como é que o mercado vai aceitar isso? Como é que a sociedade vai aceitar isso? Mas o que eu tenho certeza absoluta é que vai acontecer. Isso é fato. E nos próximos 10 anos. Talvez nos próximos 5 anos. Acesso ao conhecimento, a gente já falou disso aqui, também tem a ver com isso que eu falei, mas já tem a ver com tudo que está aí. Qualquer coisa que se queira hoje, você colocar lá, como é uma cirurgia de câncer no cérebro. Tem um vídeo lá explicando como que se opera um câncer no cérebro. Da mesma maneira que tem um vídeo explicando como é que troca a resistência do chuveiro. Então, tudo está no YouTube, no Google. Tudo, tudo, tudo. Literalmente tudo. Agora, existe uma arte para você chegar nas respostas que você quer. Né? Não é chegar lá. Então, tem processos, tem capacidades que você tem que ter para você conseguir interpretar isso. Construção de comunidades, aí a gente está falando aqui das redes sociais. Isso que eu já falei, né? Você construir uma comunidade no seu entorno, essas pessoas que gostam do que você provê ali nas redes sociais e você provê dentro dos limites éticos hoje, os limites saudáveis, né, das boas práticas, você está construindo uma comunidade no seu entorno. Então, olha a beleza disso, você está construindo um recall de memória de uma profissão, de um serviço que não é um serviço muito comum para o brasileiro, que é a advocacia. As pessoas buscam a advocacia na hora do BO, na hora da dor, na hora da briga, na hora do litígio, né? Então, olha o que acontece quando você tem ali 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 pessoas no seu entorno interagindo com você, trocando com você, trocando valor. Você entrega para elas conhecimento, elas te entregam relacionamento. E aí acabei falando disso, do relacionamento com clientes, né? No caso do advogado, essa parceria, né? Você construir uma parceria e não um relacionamento comercial. E aí, dito isso tudo, fica o apelo, fica o alerta para vocês não se auto-enganarem. E vocês vejam o que é uma jornada. Então, ter um perfil no Instagram não é nada disso que a gente falou. Ter um software de gestão de escritório maravilhoso não é nada disso que a gente falou. Ter uma placa de propósito na parede do seu escritório não é nada disso que a gente falou. Então, muita gente se engana nesse processo todo e aí cai na pegadinha do malandro, só que a pegadinha que a própria pessoa armou para ela. Então, muito juízo, pessoal. Vamos lembrar dessas perguntas aqui, ó. Eu vou voltar nessas perguntas aqui. E aí a principal delas é: você realmente tem ideia de como as coisas estão mudando? Depois, você formula estratégias surpreendentes. Você está preparado de verdade para lidar com incertezas e o seu propósito está bem desenhado de verdade, e ele é um propósito de verdade, ou ele é uma placa na parede? Né? Então, seguindo. Aí, isso aqui é um exemplo que eu trago sempre, tem aqueles clichês, né? A pressa é inimiga da perfeição, o apressado come cru.
passou essa época. Hoje, a pressa, ela não é mais... O nome certo não é pressa, o nome certo é agilidade. O profissional tem que ser 5G. O nosso telefone, a nossa internet está indo para o 5G, já começou a ser vendido 5G. Os profissionais têm que ser 5G. E a gente tem profissional hoje que não é nem 3G. O profissional, ele é... Lembra aquela internet, né? Acho que quase todo mundo aqui vai lembrar, né, Gava? Aquela internet do CD, AOL, Terra, aquele barulhinho, você ligando depois da meia-noite para pagar pulso. Eu acho que só nós aqui, porque a moçada que está assistindo, certeza que não deve nem saber do que eu estou falando. Mas tem muito profissional que é isso. Então a gente está entrando no 5G e tem muita gente lá na internet de escada, no 3G, no sentido profissional. Então a pessoa tem que buscar a potência que isso tudo que está posto pode proporcionar para ela, porque se ela não buscar, outros estão buscando. E a gente está vendo que os concorrentes, cada vez mais, não são os outros advogados. Os concorrentes são tecnologia, os concorrentes são pessoas que vão resolver o seu problema. Se você tem um litígio, eventualmente uma pessoa que nem é advogada pode entrar no processo, no circuito e resolver o seu litígio. Sem o direito àquilo lá da resolução de conflitos. Para você resolver um conflito, você não precisa ser advogado, não. É claro que um advogado ganha autoridade, um advogado tem capacidade, tem formação, especialização, ele vai te defender, ele tem mais conteúdo, mais consistência, mas tem muita gente que é negociadora, habilidosa, labiosa, pode fazer muito, coisa que o advogado também pode ser, além da bagagem, ele tem que ter essas habilidades para ele ser um profissional melhor, né? Então, é só lembrar do 5G, não tem essa de pressa inimiga. Esquece esses clichês. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não vai. Não adianta você repetir o mesmo erro 200 vezes. Você vai ser uma pessoa, para dizer pouco, uma pessoa que está cometendo uma burrice. Cometer o mesmo erro é burrice. O erro é importante e interessante na medida que você aprende e não comete de novo. E mais, você tem coisas que são tão elementares no dia a dia de um empreendimento, de uma empresa, de uma gestão, né, de um escritório, que se você errar, você não tem o direito de errar. Você não tem o direito de errar, porque são coisas elementares, gente. É igual você pagar a luz para economizar energia, isso é uma coisa óbvia. Você gastar muito com energia, por exemplo, por coisas, né, que estão no seu controle, cara, você está jogando dinheiro fora que você quer. E você tem N situações que são assim, no decorrer da vida. Então, separa o erro inteligente do erro burro, do erro estúpido também, você tem um erro pior ainda. E aí, seguindo, a gente está, para iluminar isso que eu estou falando, a gente está hoje numa era que se chama a era da adocracia. A gente passou pela burocracia até a década de 70. Lembra do filme do Chaplin? Ele lá na linha de produção, a burocracia se media, a burocracia media as coisas com bases quantitativas. E aí era aquela coisa de controle e tal. Aí depois, na década de 70 até início dos anos 2000, ali, meio dos anos 2010, a gente veio para a meritocracia, onde você já conseguia compartilhar aprendizados, você conseguia trazer qualitativo junto com quantitativo. E aí, de 2010 para cá, com as startups, com a tecnologia, com a transformação digital, a gente entrou na era da adocracia, que é a era da agilidade. Quer dizer que uma era substituiu a outra? Não, a gente tem as três misturadas. Aí você tem países em que a burocracia impera menos, a meritocracia ainda está bem ali no meio, e a adocracia está muito, né? Você tem as Coreia do Sul, Japão, os Estados Unidos e tal. Você tem o Brasil, que ainda tem uma burocracia medonha, imperando em muita coisa, e não é por maldade, é por despreparo dos empreendedores, dos empresários, empreendedores, profissionais. Você tem uma meritocracia que reina, importante, interessante, mas a adocracia a gente está engatinhando demais, está muito restrita às empresas de tecnologia. É por isso que as técnicas das startups, das empresas de tecnologia estão transbordando tanto para as empresas tradicionais. O Lean, o Scrum, o Kanban da vida, você construir esses quadrinhos de... Isso aqui, esse quadro de post-it, é um Kanban, um quadrinho de Kanban. O que eu vou fazer é o que eu estou fazendo, o que eu fiz. Um monte de empresa já usa isso sem nem saber que é Kanban, mas isso é uma técnica que as startups remodelaram a partir das montadoras japonesas e que reina nos processos de desenvolvimento de software, nos processos de teste, nos processos de prototipagem, né? Então, a gente está falando aqui de agilidade, soft skills. Para um empreendedor, as soft skills são muito mais importantes do que as hard skills. Hard skill, o direito é uma hard skill. É coisa que você aprende, que você tangibiliza. Você pega uma nota e a nota mede a pessoa. Uma coisa clara.
As soft skills não têm tanta clareza. Como é que eu vou medir uma pessoa em termos de liderança? Como é que eu vou medir uma pessoa em termos de resiliência? Claro, tem formas dela ser avaliada, claro que tem, mas é uma coisa mais fluida, mais líquida. E aí você vai trabalhando isso, liderança, agilidade, trabalho em equipe, resiliência, criatividade, o que mais? A honestidade é uma soft skills, a correção é uma soft skill. Então, você trabalhar isso hoje é o que é mais valorizado para as empresas, para os empreendimentos, para as empresas que querem autocrescimento, que querem trabalhar inovação, que tem um propósito, que ambicionam alguma coisa maior. Tá? Experimentação, agilidade para experimentar, agilidade para testar. Então, o empreendedor hoje, no conceito amplo da palavra, é o cara que testa, é o cara que arrisca, é o cara que faz isso de forma ágil. E quando a gente volta na tecnologia, pessoal, se eu quero fazer isso tudo, a tecnologia me habilita muito mais. A tecnologia me aproxima muito mais da rapidez, me aproxima muito mais da acurácia nos testes, das possibilidades de fazer melhor, né? de diminuir o erro humano, de ganhar velocidade, de ganhar exatidão, de ganhar escala nas coisas. Tá? Então, experimentar sempre tecnologia, experimentar novas técnicas, novos processos, mas principalmente novas tecnologias para agregar valor nisso tudo que a gente está falando aqui, na gestão, na experiência do cliente, na construção de relacionamento, plataformas, no marketing digital. Então, experimentar, testar. Ser efetivo, ser decisivo, testou, não deu certo, joga fora, aprendi. Testou, deu certo, melhora, segue. Testou, deu mais ou menos certo, tive uma nova ideia, pivota. Mas é ser decisivo, ser efetivo nas coisas, o effectuation para você fazer as coisas. E a flexibilidade, ser uma pessoa flexível. Por isso que hierarquia, por isso que burocracia impede que as empresas inovem, impede que as pessoas sejam intraempreendedoras. Muitas vezes nem é por mal. As pessoas não vão ser punidas por si, mas elas são desestimuladas. Elas são, puta, só de pensar, cara, eu vou ter que fazer isso para eu botar essa ideia para frente, eu vou ter que fazer isso. Né? É uma coisa que a gente conhece bem grave. Né? Vamos criar um comitê, não sei o quê. Putz, um GT, um comitê, não sei o quê, e faz um memorando, e outro memorando, e tem uma licitação, vou cotar 3 vezes, porque agora tem que assinar, o cara viajou. Cara, acabou, não existe. Não existe inovação nesse ambiente. Não existe intraempreendedorismo nesse ambiente. O que até existe, vamos reformular, existe, mas ele vai sendo assassinado aos poucos, ele vai sendo retalhado aos poucos. Então, por isso, o ambiente, lembra da cultura que eu falei, cultura propícia, um ambiente adocrático, né, uma filosofia adocrática, em que a agilidade é valorizada, soft skills são valorizadas, experimentações são valorizadas, effectuation é valorizado, flexibilidade é valorizado e operacionalizado. Então, e aí, no RH, nos recursos humanos, na gestão de pessoas, tem uma formulinha que suas competências são traduzidas pelo conhecimento, mais habilidades, mais atitudes. Né? Isso é histórico. Isso é uma coisa que eu fiz, isso é uma coisa que eu mesmo refletindo aqui com os meus, né, dentro das minhas jornadas, eu pensei muito nisso, e aí o que acontece? Realmente, conhecimentos, habilidades e atitudes resumem um profissional. Conhecimento é saber fazer, eu treinei para fazer, eu tenho conhecimento aqui para fazer. Habilidade eu já fiz, experimentei, eu tenho habilidade para fazer, mais uma vez, eu já fiz alguma, então eu tenho uma experiência. E atitude eu quero fazer. Eu tenho aqui o amor para fazer, eu tenho o ânimo para fazer de verdade. Aí, gente, conhecimentos e habilidades a gente adquire, né? Atitude a gente não adquire tão facilmente, né? É uma coisa mais difícil. E aí eu posso afirmar para vocês, certeza absoluta, você pode pegar a pessoa melhor capacitada, pós-doutor, com 200 mil horas de treinamento e 20 anos de carreira. Se essa pessoa não tiver o ânimo para fazer bem o que ela tem que fazer, se ela não tiver a paixão, se ela tiver, no mínimo, a lealdade para fazer o que ela está, vamos dizer assim, contratada para fazer com a eficiência que é esperada dela, não vai acontecer. A gente sabe disso. Não vai acontecer. Então, a fórmula, na verdade, é conhecimentos mais habilidades multiplicado pelas atitudes.
Senão, se a atitude tender a zero, o resultado vai tender a zero. A efetividade do profissional vai tender a zero. Eu botei um coraçãozinho ali em cima, que é o seguinte: eu não acho que a pessoa tem que fazer as coisas porque ela ama de paixão e só assim as pessoas são felizes, não. A pessoa pode amar o que ela faz e ela pode amar fazer o que ela está fazendo. Então, você tem regras de convivência, regras profissionais, e que você pode passar por etapas difíceis, momentos difíceis, você pode não ter aquela paixão, mas você tem que entregar. Agora, com certeza absoluta, a paixão, o amor, potencializa e alavanca muito mais os resultados de qualquer pessoa. Isso é fato. Mas não vamos entrar naquele romantismo de que os melhores profissionais só performam as coisas que eles amam. Isso é errado profissionalmente. Claro que a pessoa trabalha onde ela quiser, né? Mas, eventualmente, muita gente precisa trabalhar onde ela precisa trabalhar. E ponto, acabou. E ela tem um dever profissional de tentar ser a melhor possível ali naquele contexto, né? Mas que o amor alavanca isso tudo aí, muito alavanca, né? Ela alavanca demais. E aí, vou colocar... Tem uma coisa que eu sempre falo do... Nossa, eu não estou vendo as mensagens aqui do Jonas, mas eu já devo estar acabando, né? Mais 5 minutos eu acabo. Nós temos aqui, pessoal, a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Aprender, aí, lembra da pegadinha do malandro. Aprender é muito gostoso, todo mundo quer aprender. Aprender é uma coisa que não, né? É ótimo para todo mundo. Reaprender também. Pô, eu vou ali, vou melhorar, vou rever as coisas e tal. Agora, desaprender e jogar fora. Jogar fora algum ativo intelectual, profissional, curricular que você tem. Jogar fora porque ele não vale muita coisa, ou às vezes não vale nada para o desafio que você tem hoje, para o mercado que você está colocado hoje, para o mercado em que você entrou. Não foi você que criou o mercado mudou. É assim que funcionam as coisas. Não tem, não é a gente que define o mercado, não. É o mercado que define o profissional que o mercado quer. E aí você tem que jogar fora. E aí o bicho pega, aí o negócio dói. Aí arde aqui, cai lá, carne viva. Você falar que, pô, aquele mestrado que eu fiz então não está valendo. Nossa, aqueles 10 anos que eu trabalhei naquela empresa, quer dizer que não vale isso? Ah, mas o cargo que eu tive. Não. Aí olha o que a fundadora do Nubank falou num pedacinho de uma entrevista que eu vou passar para você. A gente busca ver traços, né, de uma pessoa que vai aprender rápido, que ela vai ter conforto com o ritmo dinâmico que a gente tem aqui, com as coisas mudando o tempo todo, né, e com a velocidade que a gente espera que as coisas aconteçam. A gente quer pessoas também que pensem grande, né, que a gente fala que sejam hungry, né, que queiram desafiar a maneira como as coisas sempre foram feitas. Eu falo assim, tem muita gente que procura a gente e fala, mas eu tenho 10 anos de experiência trabalhando com cartão de crédito. A gente fala, puta, que pena. Que dó, né? Você vai ter que desaprender isso tudo. Sempre que eu uso esse vídeo em palestra, eu pergunto, né, pessoal, qual é o ponto que chamou mais a atenção de vocês? Ainda tem uns 30 segundos. Todo mundo fala o hungry, o aprender, a vontade de aprender, lererê, laralá, porque é o mais gostoso, e todo mundo se coloca nessa situação. Não tem uma pessoa no mundo que fala que não tem vontade de aprender, que não tem ambição, alguma ambição, né? Mas, na verdade, o ponto que chama a atenção é o cara falar que foi no Nubank, que é uma empresa de cartão de crédito, hoje é um banco, mas essa entrevista da época que era só cartão, falou, eu tenho 10 anos de experiência de cartão de crédito, e recebeu na cara que pena. E o outro ainda emendou assim, que dó. Vocês entendem? É claro que não é uma coisa banal, todo mundo que tem experiência está ferrado. Não é isso, mas o Nubank não procurava isso, e a pessoa foi levando no pedestal o quê? 10 anos de experiência no cartão de crédito. Então, ela não entendeu o mercado em que ela estava se inserindo, ou que ela foi inserida na marra, ela perdeu o bonde, alguma coisa aconteceu ali no processo, e que ela não viu, e ela realmente, para esse mercado bancário novo, crédito, cartão, banco novo, essa pessoa não tem a admiração que ela esperava ter. E aí isso dói na alma da gente, né? Todos nós podemos pensar muito nisso aí. E aí, pessoal, para caminhar para o final, e aí começam as perguntas que vocês vão levar para o treinamento do Sebrae. Vocês vão levar essas perguntas para lá e vocês vão desenvolver isso lá. 4 tipos de profissional e 4 perguntas que norteiam o mindset desses profissionais. Se é o profissional que sempre está perguntando o que aconteceu, tipo, já aconteceu, o que aconteceu? Passou, já aconteceu e você não viu. Um cara aflito, uma pessoa aflita.
Você é o profissional que está perguntando o que está acontecendo, aquela pessoa ajustadinha ali, está olhando para o lado, não, está acontecendo alguma coisa, o que será? Se é a pessoa mais atenta, que está pensando o que vai acontecer, ou você é a pessoa fora da curva, você é o cara da transformação, você é o cara da estratégia impressionante, que está pensando o que eu quero que aconteça. E aí você vai moldar o seu comportamento, você vai moldar o seu lifelong learning, você vai moldar a sua estratégia de negócio, sua estratégia de escritório, sua estratégia profissional a partir do que você quer que aconteça. Então vocês vão se perguntar e vão tentar responder isso aí lá no treinamento com a Elisângela. E aí, ó, 2 pegadas para moldar o mindset de vocês, moldar o mindset da advocacia. Se apaixone pelo problema. Perdão. Se apaixone pelo problema, não se apaixone pela solução. Não estou vendo a frase direita aqui que eu tento tampar. Isso, se apaixone pelo problema. Esse aqui é o Yuri Levine, fundador do Waze. Isso é um chavão do Vale do Silício, isso é um chavão de startups. De maneira que se você olha para o problema das pessoas, e aí a gente está falando do direito, né, pessoal? A gente está falando de um negócio que é um hipermercado de problemas, no sentido do que o advogado resolve, no sentido do que está ali na mão, material ali para vocês explorarem, no sentido de estratégia, né? É um mundo de problema do universo. Tem uma, eu não lembro o nome da pessoa, tem uma pessoa das startups que fala o seguinte, cara, o Brasil, aquela do Me Poupe, que eu esqueci o nome. Ela fala, cara, o Brasil é o melhor país do mundo para startup, porque a startup resolve problema. Né? E eu penso um lugar mais ferrado de problema do que o Brasil. Tem problema de tudo que é jeito, toda hora, todo dia, problema novo, problema velho, problema de 50 anos, problema de 5 minutos, que aparece toda hora. Vamos resolver e ganhar dinheiro. Então, se apaixone pelo problema dos clientes de vocês, entregue o valor que ele espera, e às vezes que ele nem espera. Não é dinheiro, custa tanto, não sei o que, vou ter que resolver o seu divórcio, vou resolver a sua batida de tanto. Cara, isso é besteira. Você tem que resolver uma coisa maior para ele. Né? E olha isso aqui, esse cara aqui é um dos fundadores, um dos investidores da Netflix. Os fatos estão fora do escritório, dentro deles só existem opiniões. Vou falar um negócio agora que vai doer para vocês. Né? Já doeu para mim, dói para todo mundo aqui do Sebrae o dia inteiro. Sai do direito, sai da faculdade 5 anos. Quer saber um negócio? Vocês sabem muito de direito, mas vocês sabem zero de mercado. Vocês sabem zero de experiência do cliente, vocês sabem zero de empreendedorismo, vocês sabem zero de um monte de coisa que em alguns momentos vão ser muito mais importantes do que os 5 anos de direito que vocês cursaram. Mais pós-graduação, mais mestrado, mais doutorado, mais o escambau. Porque isso aí lembra do que eu já falei antes. Vocês têm que criar uma conexão com o cliente. Uma coisa, o cara vai chegar lá esbaforido, eu vou ser preso, você tem que me ajudar. Ele pega o primeiro advogado que aparecer. Ou ele pega o advogado da família, ou ele pega o parente, pega o tio, pega o sobrinho. Sabe aquele sobrinho que é advogado? Esse tipo de relação que você quer construir, você quer ser contratado porque você é parente da pessoa, porque você tem que ser contratado porque você é uma marca, você é um valor, você é uma experiência interessante, você tem uma conexão com pessoas. E aí você vai ser lembrado porque você é importante para essas pessoas. E aí você tem que entender isso tudo, e a faculdade te entrega zero disso, mas é literalmente zero. Zero de inteligência de mercado, zero de relacionamento, zero. Não estou falando de relacionamento, de coquetel, de uísque, de network, de direito, não. Relacionamento comercial, relacionamento de negócios. Né? Então, para isso, você tem que aprender metendo as caras lá fora. E aí não adianta você achar que eu sou o papa do direito de família, agora eu abri um escritório maravilhoso aqui, no prédio top, agora é só esperar os clientes chegarem. Abri minha pagininha no Instagram lá, linda, contratei uma agência, postzinho bonitinho, e eu faço uns videozinhos aqui, agora a clientela vai chegar torando. Não vai, mas não vai mesmo. Não vai mesmo, porque, sinceridade, isso não vai acontecer. Desse jeito, não vai acontecer nada. Tá? Você está se enganando, você está construindo a sua própria pegadinha do malandro. Então, busca os fatos, estão lá fora, fatos, fora, não os seus, para construir a sua estratégia, construir toda essa jornada que a gente está comentando aqui. E aí, agora, para acabar de vez, tinha mais um vídeo aqui, ó quem estava aqui.
Mas eu vou pular, tá, pessoal? O Alan é um cara super hoje engajado na inovação e tal, e aí do Paraná, foi diretor do Sebrae Paraná há muito tempo. Então, o que se espera de um advogado inovador? De um advogado empreendedor? Foco em dores, conveniências e vontades de um público, entregar isso para eles na forma de valor, isso bem comunicado, isso bem estrategizado no marketing, né? Agilidade para testar, experimentar e para ter processos enxutos e aderentes a uma construção de uma cultura, inovação, a construção de times e tal, e foco em resultado. O resultado de verdade, resultado qualitativo, não quantitativo. Por isso que página com 20 mil seguidores não é resultado, por isso que live com 1.000 pessoas não é resultado. Resultado no fim do dia, de tudo que você vai fazer, é contrato assinado, nota fiscal emitida. É isso que se espera no final. Agora, em condições éticas, em condições inteligentes, em condições estratégicas, condições importantes para ambas as partes, né? E aí, 4 perguntinhas aqui para vocês também levarem as ciladas. Eu sei que a gente está falando aqui para a maioria de pessoas, a maioria jovem, né, menos de 30 e tal, mas tem uma coisa que apavora muita gente, que é o seguinte: você tem X anos de experiência ou você tem um ano repetido X vezes? Olha a profundidade dessa pergunta. Eu tenho 20 anos de experiência, eu evoluí 20 anos, eu sou um cara com 20 anos melhorando o meu negócio, o meu perfil profissional, ou eu sou um cara que repetiu um ano após o outro 20 vezes? Eu estou pensando no futuro com ferramentas do passado? Eu estou querendo ser estratégico, ser disruptivo, ser inovador e tal, com uma página na internet, um WhatsAppzinho e um Instagramzinho meia boca, fazendo lá a minha pós-graduação e tal, ou eu estou usando ferramentas do futuro, eu estou usando plataforma, eu estou testando tecnologia, eu estou construindo comunidade, eu estou fazendo um marketing de conteúdo interessantíssimo, né, dentro das normas éticas, eu não diria nem que a OAB, normas éticas do marketing, normas éticas das relações de marketing. Tá? E meus hábitos e habilidades hoje vão me levar no que eu estou querendo construir. Eu estou construindo o meu portfólio de habilidades, de competências, habilidades e atitudes, de forma que eu chegue lá na minha ambição, ou eu estou tendo aquela esperança mágica? Esperança mágica é aquela história assim, isso no direito é muito comum. Qual que é o seu sonho? É ser juiz, juíza. Seu juiz, ser juiz. Seu juiz. Você estuda? Não, porque eu trabalho de 8 às 6, aí eu estudo, eu faço um cursinho à noite ali, chega atrasado, então não sei o quê, mas eu vou ser juiz. Eu vou ser juiz. E aí eu tenho filho, cuido, marido, mulher, esposa, blá, blá, blá. Mas a pessoa tem aquela esperança mágica, uma esperança que não é traduzida no esforço necessário para que ela se tangibilize. Não estou dizendo que as pessoas não devem ter ambição, pelo contrário, eu disse muitas vezes isso, que isso é muito bom. Mas as ambições têm que ser acompanhadas do atitudinal, comportamental, estratégico, operacional, que seja, vamos dizer assim, condizente com o que você quer. Entendeu, pessoal? E aí, falei demais. Deixa eu ver se acabou. Muito obrigado. E se quiserem trocar uma ideia, fazer perguntas aí, estamos à disposição. Obrigada, André. Eu acho que se a gente tivesse no Zoom, com aquela que a gente pudesse abrir as telas, os microfones, ia ter muita gente te perguntando muita coisa. Sim. Como é no YouTube, o pessoal fica mais tímido, mas assim, não dava para respirar de tanta informação que vinha, e eu acho que você deu muita dica,